Olá, esse é o Redecadá, um programa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Eu tenho a grata satisfação de estar aqui no Congresso Brasileiro de Cefaleia de 2024, com um professor brilhante de dor orofacial, Dr. Wagner Humig, de Curitiba. E ele falou um tema super importante sobre sensibilização central. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco para o público leigo sobre esse assunto e a importância de se saber disso no contexto do diagnóstico do paciente. Ok, obrigado mais uma vez pelo convite, por estar aqui junto de vocês e poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, explicar para as pessoas que estão em casa, para saber o que vem a ser essa sensibilização central. Então, traduzindo de uma maneira bem simples, é como se, digamos, ocorresse a partir do momento que a pessoa tem uma dor, tá? Iniciou uma dor, por exemplo, na face ou uma dor na cabeça, e essa dor, ela começa a ocorrer dia após dia. Depois de 3 meses, passou de 3 meses, algumas literaturas comentam até 6 meses, essa dor ela pode cronificar. Essa cronificação vai fazer com que mecanismos internos do próprio organismo comecem a alterar efetivamente a condução de estímulos elétricos, fazendo com que, por exemplo, a pessoa, o paciente, ele comece a sentir mais dor do que deveria. Então, tem situações que, por exemplo, a dor ela é para ser, por exemplo, num nível de 0 a 10, por exemplo, 3, essa pessoa começa a ter uma dor talvez 7 por causa dessa sensibilização central. Outro dado interessante da sensibilização central é que ele promove também um espalhamento da dor. Então, muitas vezes, não é raro chegar no consultório, muitas vezes o paciente chega no consultório falando assim, a minha dor, por exemplo, na face começou aqui e hoje eu tenho, depois de 1 ano, digamos, sofrendo de dor, porque não buscou o tratamento adequado, depois de 1 ano eu começo a ter dor pela cabeça inteira. Muitas vezes a região cervical, inclusive. Isso é o mecanismo que está por trás disso aí, é a sensibilização central. Então nós precisamos identificar esses pacientes de uma maneira rápida, de uma maneira precoce, porque a dor crônica, para vocês saberem, ela é considerada uma doença de acordo com o Código Internacional de Doença. O último CID-11, que é a abreviatura, ele consta como uma doença. E essa dor crônica, ela envolve o quê? Alteração de mecanismos internos do nosso corpo, altera canais, por exemplo, canais de sódio, canais de cálcio, potássio, altera neurotransmissores, a serotonina, que é a da alegria, do bem-estar, a dopamina, que é aquela da recompensa, então, noradrenalina. Então, todos esses neurotransmissores, eles também podem ser alterados devido à dor crônica. E a gente percebe que esses pacientes com dor crônica, eles apresentam o quê? Muitas vezes estados depressivos e ansiosos. Por causa também da dor. Por causa da dor, sim. E o mecanismo que está por trás, fomentando, como se estivesse tacando fogo, é a sensibilização central. E o tratamento, ele não é feito por um único profissional tantas vezes. O tratamento, por exemplo, no meu caso, que eu lido com dor orofacial, envolve a minha parte, o meu tratamento, envolve muitas vezes um tratamento associado com a psicologia, muitas vezes tratamento associado com fisioterapia e muitas vezes até tratamento associado com a parte médica voltada para a dor, vendo esse paciente, essa pessoa como um todo. Então eu não posso dizer assim, eu vou tratar a tua dor tão somente, por exemplo, na minha área, colocando uma placa na boca, achando que estou fazendo tratamento. Não, peraí. Como especialista, eu tenho que ter um arsenal terapêutico, um arsenal grande de trabalho para realizar para esse indivíduo. Por exemplo, na minha conduta, eu utilizo muitas vezes pequenas infiltrações na face para inativar ponto gatilho, que são contraturas do músculo. Trabalha-se com laser, trabalha-se com ultrassom, trabalha-se com placas que vão ficar na parte presa nos dentes, são placas de mordida especificamente. Acupuntura, exato. A gente usa muita coisa mesmo. Muito bacana. E eu gostaria que você citasse um pouquinho desse exemplo que você acabou de falar para mim, agora dos bastidores aqui, falando da sensibilização central. Então, achei muito bacana. Eu pedi porque ele é uma sumidade, dentro dessa área de estudo. E aí eu costumo falar, porque eu também sou especialista de dor, para o paciente que vocês chegam como se fosse um porco-espinho. E aí o porco-espinho, quando tem a sensibilização central, porque a medula, que é a parte que vem no cérebro e passa por toda a coluna, o nervo só sabe doer, ele não sabe fazer outra coisa. Se vem um estímulo externo que deixa ele mais atiçado, vamos dizer assim, o porco-espinho, os espinhos estão todos espetados. Então, o paciente chega com dor crônica com os espinhos espetados. Se você for passar a dor máxima, se você for passar a mão no porco-espinho com o espinho espetado, você vai sentir muita dor, porque vai te machucar o dedo.
Agora, com os tratamentos que vão depender dessas equipes multiprofissionais, como o doutor falou, se a gente vai conseguindo que os espinhos abaixem, aí eu vou sentindo que o meu corpo não tem mais dor, porque o paciente tem que ficar sem dor por um tempo, né? E aí você vai passar a mão e você não vai sentir mais dor. E é isso que é o objetivo do especialista de dor, junto com todas as equipes multiprofissionais, não é, doutor? Correto. Né? E só fazendo apenas um parênteses, alguns exemplos de pacientes que apresentam sensibilização central, que talvez muitos de vocês que estão ouvindo esse áudio nesse momento possam, de repente, ter. Exemplo clássico, por exemplo, é a fibromialgia. Sim. A própria migrânia, a dor de cabeça, aquela enxaqueca, a disfunção temporomandibular, que são dores que pegam essa região aqui da mandíbula e muitas vezes essa dor daquela irradia para a cabeça, né? Então a fadiga crônica diária, cistite intersticial, síndrome do colo irritável. Então todas essas patologias, essas doenças que eu comentei agora, elas apresentam por mecanismo subjacente a sensibilização central. Então nós temos que identificar esses pacientes de uma maneira rápida e precoce para proceder ao tratamento adequado. E aí acaba, quando essa sensibilização central é muito grave, precisa entrar com medicamento, não é? Quando não vai adiantar só fazer as terapias. Exato. Porque nem tudo é só medicação, nem tudo é só sempre é as duas coisas, né? Exatamente. Então sempre as duas tem coisas. Que ter um trabalho centralizado, um trabalho equilibrado para a gente trazer o benefício do paciente como um todo. E como o paciente, como o doutor falou, muitas vezes ele chega falando que tem uma enxaqueca, uma dor de cabeça, e os músculos da face estão contribuindo para essa dor e ele nem percebe. Exato. Né? E é por isso que o paciente tem que, a gente está falando para o leigo, né, para o paciente, entender por que a importância das equipes multiprofissionais, né, doutor? Exato. Né? Muito obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade de ter entrevistado uma pessoa tão brilhante como o senhor. Imagina, obrigado. Fico muito feliz mais uma vez por estar aqui e agradeço, né, o Dr. Alcântara, toda a equipe, e parabenizar pelo excelente evento que está sendo aqui o nosso congresso de Cefaleia aqui em Foz do Iguaçu. Obrigado. Obrigada.